Então, vamos lá para mais um editorial. Esse é o terceiro editorial do dia, o nosso Chá com Política. E vamos falar sobre tudo que está acontecendo. Hoje é dia 22 de setembro, enfim, o Brasil não para. Vem para a tela do nosso aplicativo, a gente vai falar ainda sobre a repercussão internacional. O Everaldo de México acabou fazendo uma publicação sobre os milhares que participaram, né, do protesto da esquerda. Agora, ficou uma coisa muito intrínseca nessa publicação da esquerda, nessa manifestação da esquerda, que ninguém falou. Será que se a direita fizer igual, o jogo vai ficar um pouco diferente? Vamos entender um pouquinho? Vamos, eu tenho uma dúvida aqui para tirar com vocês. Teve manifestação bombástica do Gilmar Mendes. Gilmar Mendes se manifestou sobre a esquerda, pessoal, não é brincadeira não, tá? Matéria do jornal Razão, teve manifestação da esquerda, sim, também. Teve o André Marsiglia dando uma lambida daquelas grandes nos jornalistas que tentaram lacrar contra a anistia e tomaram uma invertida aí do André Marsiglia. A gente vai falar sobre isso. São duas que vocês verão. Tem vazamento da tropa de elite do Maduro que vai acabar com os Estados Unidos, inclusive dizendo que os Estados Unidos não é invencível. Agora tem essa imagem aqui que vale a pena a gente acompanhar também. Imagem bonita, né? De gente feia, é uma imagem bonita. Eles não vão falar que eu acho esses dois bonitos, né? Aqui é macho, porra. Então, mas assim, são gente boa, né? Vamos entender o que rolou entre o Nicolas e o Whindersson Nunes depois da quase pancadaria virtual que os dois tiveram aí. Achei uma atitude bonita. Não sei se a iniciativa foi do Nicolas ou do Whindersson Nunes, mas é isso aí. Não é hora de dividir, né? É hora de unir. Tem o Léo Lins que está tomando mais uma na tarraqueta, graças, né, às decisões de alguns juízes aí. Tem a Polônia que resolveu ameaçar, né, a Rússia se ela voltar a ultrapassar o espaço aéreo da Polônia. Então a gente vai falar sobre isso aqui com vocês também, matéria do DW. E o Trump que fez, né, prometeu fazer revelações gigantescas enquanto o Lula está lá em Nova York, né? E aí a gente quer falar sobre isso aqui ainda com vocês, uma revelação bombástica do Temer sobre os planos da esquerda em Brasil, né? Vamos falar sobre isto acá, vamos falar sobre tudo isso aqui com vocês, tá bom? Então, antes de mais nada, não esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, é sempre um prazer e uma honra poder estar aqui batendo um papo, discutindo um pouquinho sobre política com vocês, tá bom? Tudo certo? Então, muito obrigado pela confiança, pela credibilidade. Inscreva-se no canal. A gente tenta trazer sempre as melhores informações e com a maior credibilidade para vocês. O meu papel aqui é com a verdade, tá? Também não estou aqui para fazer auê nem oba-oba. Eu quero conversar com você, bater um papo com você e discutir um pouquinho, né? Um pouquinho sobre o que rola no Brasil e no mundo. Então não esquece de se inscrever. Para você que ainda não tirou sua cédula uruguaia, não tem, sabe, uma segunda residência para se proteger do Brasil, com uma conta em outra jurisdição, fugir da insegurança jurídica do Brasil, procura a gente, clica na descrição aqui ou aqui, tá? O número aqui, tá aqui para você marcar uma consulta com uma das nossas consultoras aqui, beleza? E antes de mais nada, bora de matéria, né? Vamos lá, pessoal, bora falar sobre isso aqui. Milhares protestam no Brasil contra o projeto da anistia. Olha só, segundo eles, foram milhares de pessoas, né, contra o projeto da anistia, né? É uma matéria do Everaldo de México, dá uma olhada. Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador foram alguns dos pontos onde milhares de brasileiros saíram a manifestar-se contra um projeto de anistia que começou a abrir-se lugar no Congresso brasileiro, que poderia estar beneficiando ao ex-presidente Jair Bolsonaro, quem foi condenado a 27 anos de cárcere. Ou seja, de prisão. O que a turma aqui só queria? Simples assim. A turma, a única coisa que eles queriam é a foto, né? Só a foto, nada mais do que isso. Mas como que fez para juntar esse tanto de gente, Sandro? Mas geralmente manifestação da esquerda não dá ninguém, não dá nada. E essa aqui os caras conseguiram juntar esse tanto de gente. Como é que
rica? Eu te explico. Juntaram artistas, juntaram cantores, juntaram influenciadores, uma turminha para mobilizar todo mundo, não foi só político. E eu achei que isso era proibido, né? Ou seja, artistas, cantores realizarem eventos políticos. Isso seria uma espécie de um comício. Eu achei que isso era crime no Brasil. Mas já que disseram que não é, que tal o embaixador, Leonardo, né? Já imaginou na Avenida Paulista, pessoal? Vai ter um evento na Avenida Paulista que vai ter Gustavo Lima, Leonardo, sabe? Um monte de cantor sertanejo, vai ter um monte de cantor aí para fomentar a manifestação da direita. Que tal? Já parou para pensar a quantidade de pessoas que iria? Ou seja, vamos colocar paridade de arma. Agora eu garanto uma coisa para vocês. Se tivesse um cantor, um Gustavo Lima lá, cantando em prol da direita, no outro dia a Polícia Federal estava na cola dele. Igual já aconteceu, que a gente já sabe que é um negócio das betes aí, né? Ou seja, o sistema já mostrou sua força. O Gilmar Mendes, juiz não deveria ser isto, não é verdade? Juiz não podia fazer esse tipo de coisa. Mas o Gilmar Mendes, juiz, disse que o STF está protegendo o Brasil e parabenizou as manifestações da esquerda. Caramba, né, pessoal? É cada coisa que a gente tem que ver, né? Olha só, o ministro Gilmar Mendes disse que está protegendo o Brasil e parabeniza as manifestações da esquerda contra a anistia, né? Para o magistrado, as manifestações foram uma prova viva da força do povo brasileiro, um gesto claro de apoio ao papel do STF na condução política recente do país. Condução política recente do país, eu acho que ele foi certeiro, acertou em cima aqui, né? A mensagem é clara. É hora de olhar adiante. Precisamos transformar essa energia democrática em um grande pacto nacional entre executivo, legislativo e judiciário, comprometido com uma agenda de reconstrução de futuro. Vocês entenderam o recado, né? Se não entendeu, é porque você não aprendeu nada do que eu disse até hoje, né? Um juiz da Suprema Corte dizendo que precisa de um pacto grande para fortalecer a esquerda, com o executivo, legislativo e judiciário, para que o extremismo não volte mais. Entendeu o recado ou não deu para entender o recado? É porque você precisa assistir ainda mais os nossos vídeos se você não entendeu o tamanho do impacto disso aqui. Vamos lá, pessoal? Bora para nossa tela aqui, ó. Dá uma olhada. Flávio Bolsonaro critica a perseguição à direita e apela e pede que a Itália não extradite a Carla Zambelli. O Flávio Bolsonaro, Damares, Girão e Magno Malta foram para a Itália, inclusive, para fazer uma visita a Carla Zambelli. Tá? A fonte da matéria aqui para vocês é do portal R7, tá, pessoal? Então, foram até lá dizendo que para fazer uma visita a Carla Zambelli, inclusive para falar com a Carla Zambelli. O que me chamou a atenção em alguns pontos, né? Em relatório, a Moraes, PF diz não ver coação de Zambelli contra o STF nos posts da Zambelli. Inclusive, né, o STF tinha questionado que as postagens da Zambelli eram postagens que poderiam configurar como uma ameaça contra o processo e contra o ministro Alexandre de Moraes. Acontece que o Tagliaferro diz, né, isso aí supostamente, que foi procurado pelos Estados Unidos sobre o caso Carla Zambelli, sobre as postagens, né, sobre que a Carla Zambelli fazia e que ele mesmo era responsável por monitorar. E ele entregou isso tudo aos Estados Unidos. A Polícia Federal enviou nesta sexta-feira ao Supremo Tribunal Federal o relatório final, referente a um inquérito que apura suposta coação no curso do processo que tramita na Corte e obstrução de investigação por parte da deputada federal Carla Zambelli. E aí disse que não teve nada disso, né? Não teve nada que pudesse ser considerado ali uma coação no processo. E aí, né, o Flávio Bolsonaro tentou, inclusive, falar com o governo italiano, com a Meloni, sobre o caso Carla Zambelli. Eu já falei para vocês, eu não sei o que a Zambelli teve na cabeça de deixar os Estados Unidos para ir para a Itália, né? Eu jamais trocaria o certo pelo duvidoso, como no caso da Carla Zambelli.
Eu acredito que a Carla Zambelli pensou o seguinte, né? Isso é uma opinião pessoal minha, né? Eu acho, isso aí se chama achismo, palpiteiro de quem não entende bosta nenhuma disso, isso é Joe, tá? Eu acho que a Carla Zambelli pensou o seguinte, olha, já ficou escancarado. Lá na Espanha, por exemplo, negaram a extradição do Eustáquio. Eu, que sou cidadã italiana, que sou perseguida pelo Bolsonaro, eles não vão, pelo Moraes, não vão fazer isso comigo. Chegando lá, eu vou poder fazer o mesmo que o Eduardo Bolsonaro. Eu vi que o Eduardo ganhou popularidade pra caramba, eu também vou ganhar popularidade e vou poder fazer o meu papel lá na Itália. Só que chegou lá e se lascou. Eu já tinha dito, para quem acompanha os meus vídeos, falei, essa mulher tá fazendo uma loucura de sair dos Estados Unidos para ir para a Itália agora. E, infelizmente, né, parece que eu não estava errado, né? Eu não estava errado, não, infelizmente. Vamos lá, pessoal. Olha só, na CNN, né, o repórter tentou tirar uma onda falando da anistia, né? Essa mesma esquerda hipócrita que defendeu a anistia para quem fez coisa muito mais grave, agora está nas ruas contra a anistia. Quanta hipocrisia, né? Agora, dá uma olhada aqui na lavada, na lambida que o André Marcílio deu aos jornalistas ao defender a anistia. Olha só. Não é o caso de seguir os milhões de eleitores que se identificam com o bolsonarismo. É o caso de eliminar quem brigou com as regras. Mas esse eleitorado está aí, esse eleitorado tem que ser respeitado. Obrigado, por favor. Agora, o problema é perguntar quem brigou com as regras, né? Porque eu acho que está todo mundo brigando com as regras em nome de não brigar com as regras, né? Nós temos também instituições que estão brigando com as regras. Nós, por exemplo, aqui falamos da questão da anistia, veja, não é a minha opinião, é o que está escrito na Constituição. Se ela não é boa, que se refaça, mas não que se interprete ao bel prazer. Então, a questão da anistia é isso, está expresso lá o que não pode ser anistiado. Então, esse é o problema. A gente passou a interpretar coisas da Constituição que não estão no texto. E isso é brigar com as regras também. E isso tem sido feito pelas nossas instituições, pelos nossos ministros. Nós temos acompanhado isso desde 2019. Veja, nós temos nesse caso, para não entrar no mérito, enfim, isso é dito e sabido, né? O ministro Moraes é o ministro relator que, enfim, é também tido como vítima dessa história toda. Como é que você pode ter uma pessoa que é vítima e ao mesmo tempo ser julgador? Isso é também ir contra as regras. Nós tivemos diversos, a Vaza-Toga, chamada assim, né? Vaza-Toga 1, a Vaza-Toga 2, 3, 4, quantas mais serão necessárias para a gente entender que nós temos instituições que estão brigando com as regras também em nome de colocar as regras no lugar. Então, esse é o ponto. Qual é existe uma briga com as regras que é melhor que a outra, ou nós estamos aqui apenas escolhendo um lado dessa trincheira mais adequado de acordo com o que a gente pensa? E outra, eu não consigo enxergar uma democracia em que nós desejamos simplesmente nos livrar, como foi dito, né? Nos livrar desse ou daquele. Acho que democracia não se livra de ninguém. Ao contrário. Não, eu acho que foi uma força de expressão. Não, claro, mas mesmo politicamente, mesmo no sentido de desidratar ou de, enfim, porque senão nós precisaremos de novo chegar à conclusão de que o povo é o problema, né? O povo é que está seguindo o líder errado, o povo é que precisa ser, e aí a gente vai terminar com também uma frase que foi dita dentro do STF, o povo precisa ser civilizado. Então, e se nós não nos pacificarmos com o povo, não há pacificação possível. No fundo, é isso. É uma provocação intelectual fortíssima que você está fazendo. Porque, no fundo, o que você está dizendo é como é que a gente pode definir a possibilidade de uma anistia ou não, se o valor absoluto é o da preservação da regra democrática e aquelas instituições para isso designadas são as que violaram a regra democrática. É isso que você está dizendo. O que você está dizendo é que quem tem que preservar a Constituição tem sido o mais ativo em não preservá-la, que é o Supremo. O centro do seu argumento é esse. Sensacional. O centro do argumento é exatamente esse, né? O centro do argumento é a não preservação da ordem constitucional por aquele principal que deveria preservar, né? O povo
saindo da regra constitucional, contra ele se aplica a lei. Vamos lá, não foi uma tentativa de golpe. Criaram uma invenção. Mas digamos que seja uma tentativa de golpe. Digamos que a Débora do Batom poderia ter derrubado o governo escrevendo "Perdeu o Mané" ali, né? Numa estátua de um prédio que não tinha ninguém num domingo. Digamos, leve a essa consideração. A regra é, sim, deveriam ser punidos dentro da regra do jogo. Primeiro, não se cria regra colocando um foro que não é competente. Não é o STF que tem que julgar. Já começou errado aí, o processo é nulo. Depois, a vítima, ministro Alexandre de Moraes, o julgador do caso. Depois, sabe, um acelerômetro, o maior argumento que a Left People e que a esquerda utilizava, que o próprio Zanin usava, era como o Sérgio Moro acelerou o processo. Agora veja, o Collor foi julgado há pouco tempo, depois de anos e anos e anos de espera, foi julgado. O Bolsonaro, com uma celeridade sem precedentes. Essa turma da esquerda, né, tem sempre dois pesos, duas medidas. Mas ainda falando do André Marsiglia, acompanhe aqui o trecho comigo, né, da fala do André Marsiglia aqui. Dá uma olhada só nesse trechinho aqui comigo. Manter o mandato de um deputado que está nos Estados Unidos, recebendo salário, ou seja, recursos públicos, sem estar atuando no parlamento, faz sentido? Olha, Lívia, a gente tem uma série de deputados que estão dentro do parlamento no Brasil não fazendo nada também. Então, estar dentro ou fora, não vejo que seja a questão. A atuação política, ela não se limita a votar ou a simplesmente estar dentro do parlamento. Essa discussão precisa ser ampliada. Fazer política é algo muito maior. E parece que o Eduardo Bolsonaro está fazendo política e justificando, inclusive, o seu mandato. Quando ele foi lá para fora tratar desses assuntos, enfim, denunciar as violações que ele entendeu serem violações a direitos humanos, e isso é um direito dele fazer, e é um direito das pessoas acharem que ele fez bem ou mal e não votarem mais nele. Agora, o que ele fez se tornar ilícito na mão do Estado, na mão do STF, é que o fez permanecer por lá. Então, ele passa a usar os instrumentos legais que possui, esse é um deles, para permanecer no cargo. Vejo que ele segue fazendo política. Não há nada que tenha interrompido a construção política que ele vinha fazendo aqui no Brasil simplesmente por estar lá fora. Impecável, né, pessoal? Assim, o argumento exposto aqui pelo André Marsiglia. E é isso, né? Não tem o que falar na possibilidade de que ele está perseguindo. Não tem nada disso, né? Ele não está atuando, não tem nada disso, né? Então acho que foi bem acertada aí a colocação do André Marsiglia, né? Vamos lá, próximo bloco, vamos falar um pouquinho sobre o que está rolando, inclusive, lá na Venezuela, né, pessoal? Então, bora para cima, próximo bloco a gente já fala sobre isso. É o seguinte, pessoal, dá uma olhada aqui. Essa publicação é do Luiz Barsi, né? Maduro coloca até donas de casa para treinar, prevendo o ataque dos Estados Unidos. Assim, é uma aberração sem tamanho. Mas dá uma olhada nisso aqui. Aquí lo vamos a esperar en la calladita para que respeten, porque este es un país democrático y libre. Y aquí hasta las mujeres van a salir a tirar plomo, a echar plomo también. Falou que aqui é um país democrático, livre, e que se os Estados Unidos chegar aqui, eles vão derramar chumbo, né, contra ele, né? Um helicóptero também, lo agarro. Se eu tiver que pegar um helicóptero também, eu vou pegar. Para que ele veja que aqui estamos preparados para todo. Vocês precisam ver que nós estamos preparados para tudo aqui. Para todo, sem medo. Cara, não. Olha a situação. Imagina uma senhorinha dessa, velho. O que eles vão fazer depois, né? Porque uma mulher dessa, com um trabuco na mão, com um fuzil na mão, né? O cara vai fazer o quê? O cara tá tomando tiro, o cara vai dar tiro. Depois vem a mídia, os jornais, e falam, olha só, os Estados Unidos estão fazendo um genocídio contra a Venezuela. Aqui estou preparando-me. Aqui eu estou me preparando para o cenário que seja, porque para qualquer cenário que seja, porque nós venezuelanos não permitiremos
que nenhum governo dos Estados Unidos venha andar por lá. Ningún gobierno de los Estados Unidos andaría en nuestro país. Eso es lo importante, que se familiaricen con el armamento. Por isso que é importante que vocês se familiarizem com os armamentos. Ok, apuntamos al blanco, hacemos el impacto y luego Apontamos para o alvo, ativa o impacto, então procuramos o conforto de nos levantarmos. tocamos la comunidad para levantarnos. Bueno, ahorita estoy entrenando para prepararme por si se vienen a meter para Eu estou treinando para nos preparar, porque caso eles venham aqui na Venezuela, Venezuela, tenemos cómo responder. temos como responder. Si viene para acá, que nos consiga preparados. Se eles vêm para cá, nós vamos estar preparados. Preparados para el ataque. Estamos preparados para o ataque, né? Ai, gente, Agora, vamos ver essa aqui, tá? Vamos ver essa aqui. Dá uma olhada nisso aqui, tá? Assim, eu vou pausando por causa da questão dos direitos autorais, mas assim, veja o nível dos soldados venezuelanos que estão sendo treinados. Você viu, né? Pelo amor de Deus, eu não preciso nem comentar, né, o que vai acontecer com uma pessoa dessa no meio de um campo de batalha. E aí, tem gente que vai vir falar, mas você está sendo fóbico. Não é isso, gente. É que, assim, eu, literalmente, a minha preocupação é que eu sei que uma pessoa dessa vai para morrer em nome do Maduro. É justo uma coisa dessa? Olha isso, pessoal, tá de sacanagem, né? E tem gente que acha que isso é bonito. Eu tô dando pausa por causa da música aqui, tá? Eu nem sei se vai dar certo. Não tem jeito, pessoal. Assim, é um limbo, né, que essa galera entra, né? É uma coisa, assim, sem precedentes, né? Mas vamos lá, vamos dar continuidade. Agora vamos falar pelo menos de alguma coisa boa, porque tem tanta coisa ruim, pelo menos uma coisa boa. Bora pra cima. Vamos lá, pessoal. Matéria do editorial central aqui para vocês. Essa foto foi postada pelo Nicolas Ferreira nas suas redes sociais, né? E ele escreveu o seguinte: o cristão não ergue muros, estende as mãos. No fundo, todos temos a mesma fome. O evangelho é um mendigo mostrando ao outro onde tem pão. Foi o que publicou o Nicolas Ferreira depois de publicar esse post aqui, né, do lado do Whindersson Nunes. Vocês viram que teve um bate-boca, né, quase uma pancadaria virtual entre o Whindersson Nunes e o Nicolas Ferreira. E assim, não sei quem organizou esse encontro dos dois, né? Eu acho que mais do que justo, cara. Mais do que justo, assim, a gente estender a mão e conversar. Acho que o Nicolas tá certo. Tá bom, você tem que ser um pouco mais radical e falar, pô, eu não converso com a esquerda. Foi o cara que foi lá atacar o Nicolas, mas assim, tem hora que a gente tem que ver que algumas pessoas realmente têm boa vontade. Outros são mau caráter mesmo. O Whindersson Nunes, ele não é uma pessoa má. É uma pessoa que realmente, né, acabou entrando aí em alguns pontos que, não deveria, né? Em alguns pontos que acho que ele se perdeu, né? A questão de droga, da depressão dele. E aí, literalmente, né, torço que o Whindersson se recupere o mais rápido possível. E acho que a esquerda, né, no mínimo, se tivesse um pinguinho de vergonha na cara, ia, né, parabenizar isso aqui. Mas o mais provável que vão fazer é atacar o Nicolas Ferreira ou atacar o Whindersson Nunes, falando que agora o Whindersson Nunes é extrema-direita, né? Vamos lá, pessoal, bora de mais uma matéria aqui com vocês. Dá uma olhada nessa aqui. Essa aqui a gente precisa observar de perto, né? Essa publicação foi feita pelo Quebrando Falácias aqui, né? Agora vocês entendem por que eles não querem a anistia ampla, geral e restrita, né? Você vai entender um pouquinho, né, qual é o posicionamento do Temer aqui, né, e o que é o projeto inicial deles. Eu acho que está virando a página, está começando a virar a página. E virar a página não significa que não haverá bolsonaristas, mas não bolsonaristas que apoiam Bolsonaro. Bolsonaristas que apoiam o que o Bolsonaro fazia, o que o Bolsonaro dizia, que pode ser captado por esses que serão eventualmente candidatos à presidência e vice-presidência, né? Nesse sentido, eu acho que está mais ou menos certo. Você vê, ele diz, não se discute, no fundo ele quis dizer, não se discute a decisão do Supremo.
O Supremo decidiu, está decidido, solucionado está. Né? Então eu acho que ele deu uma palavra até adequada, talvez com esse objetivo político eleitoral, né? Sair do Bolsonaro, sem desprezar os eleitores bolsonaristas. Bom, Big. Sair do Bolsonaro sem desprezar os eleitores bolsonaristas. Eu acho que assim, acho que mais escancarado do que isso não tem como, né? Mais escancarado do que isso, acho que é impossível a gente falar de qualquer coisa nesse sentido, porque o que eles querem? Eles não querem perder o eleitorado bolsonarista e quer trazer todo esse eleitorado para o centrão, mas eliminando o Bolsonaro. Eu acho que isso é quase uma cena daquelas. Você sabe quando tem um filme, né? Um filme, e no final do filme tem ali a cena que o vilão joga o mocinho no chão e ele começa a contar o plano. Olha, porque eu vou te eliminar, mas eu vou pegar o seu eleitorado e aí eu vou acabar com você. É bom que no filme sempre tem um final feliz. A gente sabe que na história, na realidade, na veia, nem sempre o final é tão feliz assim, né? A gente vê o que acontece na Venezuela, a gente vê onde chegou o Brasil. E eu duvido muito que você está feliz com os rumos e a trajetória que o Brasil está tomando, né? E a trajetória que o Brasil está tomando, né? Mas enfim, coloca no comentário aí o que você achou da fala do vampirão, né? Michel Temer. O pessoal costuma fazer muito meme, né? Que ele é o vampirão. Coloca nos comentários, só pra gente saber o que você pensa sobre isso. Vamos lá, pessoal. Quero debater isto aqui com vocês. Essa aqui a gente precisa debater um pouquito mais, tá? O que tá rolando, o que a gente precisa debater aqui para entender o que aconteceu. Enquanto o Lula tá lá nos Estados Unidos, o Trump prometeu fazer um pronunciamento bombástico. Trump promete revelações sobre autismo e mira indústria farmacêutica, matéria do próprio editorial central. O Trump voltou a movimentar a política americana ao anunciar que fará revelações sobre descobertas relacionadas ao autismo nesta segunda-feira, em evento do Instituto Conservador Americano Cornerstone. Né? De acordo com o Wall Street Journal, o secretário de Saúde Robert F. Kennedy Jr. deve associar o uso popular analgésico Tylenol durante a gravidez a possíveis riscos de autismo, contrariando anos de recomendações médicas que garantiam sua segurança. O debate vem à tona em meio a números alarmantes. Segundo o CDC, a taxa de autismo em crianças de 8 anos saltou de 0,66% em 2000 para 2,67% em 2020. O Kennedy já falou em epidemia do autismo, causada por toxinas ambientais, e da área de ruptura ao discurso oficial sobre o tema. Não seria a primeira vez que Trump e seus aliados cutucam o consenso científico, algo que a grande mídia costuma chamar de teoria da conspiração, até que anos depois vira em pauta legítima de pesquisa. A verdade é que a indústria farmacêutica lucra bilhões com medicamentos vendidos como inofensivos, enquanto a saúde pública paga o preço. Se a denúncia se confirmar, será mais um abalo na narrativa de confiança cega na ciência oficial, frequentemente capturada por interesses bilionários. E no meio de tudo isso, Trump ainda prometeu enfrentar os gigantes da Big Pharma, com um plano de preços mais baixos para remédio, tarefa digna de quem gosta de bater de frente contra o sistema. Pois é, o Donald Trump pode estar anunciando agora a maior batalha que ele já enfrentou. As gigantes farmacêuticas bilionárias são monstros, né? Que, sabe, literalmente lucram e cooptam recursos e riqueza em cima da desgraça e da pobreza dos outros. Olha, eu vou ser muito sincero com vocês. Eu sou contra o Estado, totalmente contra o Estado, tá? Eu acho o Estado um câncer, o Estado só toma medidas erradas, o Estado só faz meleca, eu sou contra. Porém, nesse caso das farmacêuticas, eu acredito, né, que as pesquisas deveriam ser realizadas em conjunto, né, e, sabe,
o tempo de recuperação das farmácias, porque aí a gente já está falando, né, de questões um tanto quanto mais, vamos dizer assim, mais graves, né? Nós estamos falando de questões atinentes à saúde das pessoas. Então, aqui é um ponto que eu acho que o Estado deveria ser o maior investidor, né? Deveria ser o maior investidor, literalmente, acerca de pautas de saúde. Eu dei uma bugada aqui, é porque começou a dar uma bugada de internet, o trem começou a piscar na minha cara, eu não sei o que aconteceu aqui, né? Mas deu uma bugada aqui agora, tá bom? Obrigado, pessoal, fiquem com Deus e eu vejo vocês no próximo editorial. Deus te deu uma mesa farta, repleta de bênçãos para você e para toda a sua família. Grande abraço. Não esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar na descrição aqui para você que está achando tudo uma loucura o que está rolando no Brasil. Então, não esqueça, né, em momento algum, de clicar no link aqui e entender um pouco mais sobre a possibilidade de tirar uma cédula no Uruguai, tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo editorial.